mais uma oportunidade que Ele nos concede para estarmos aqui para aprender um pouquinho mais, falar mais um pouquinho acerca da vida de Salomão. Enquanto ele vai lá concluir o templo, a Bíblia diz que quando Salomão ele vai para a conclusão do templo, ele vai preparar vai preparar o ambiente. E a Bíblia diz que após a conclusão do templo, Salomão ele faz uma oração a Deus. E a oração de Salomão ele testifica falando da seguinte forma: ó Senhor que estais nos céus. Então ali a gente já começa a entender que não existe só um céu. Não sei se vocês já aprenderam a respeito disso, ou se ouvirem alguma vez alguém falando a respeito dos céus. Salomão testifica dizendo: ó Senhor, tu que estás nos céus tem todo o poder. Porque para nós, os seres humanos, o céu é esse céu que nós vemos aqui, né? Céu atmosférico é o nome dele, céu atmosférico, mas existem três céus: o céu urânio, epurâneos e mesurâneo. O céu atmosférico é esse que nós enxergamos, mas além desse existe o céu galáctico, que é onde estão as galáxias, e acima do céu galáctico é onde o céu, a habitação de Deus. Paulo e João descrevem claramente que eles subiram até o terceiro céu e viram coisas inefáveis que não é digna do homem para entender ou saber. Ele diz que aquilo que não subiu ao coração do homem, ou seja, são aquelas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Paulo escreve dizendo. Então quando Salomão ele testifica, ele diz que o Senhor habita nos céus. Lá no céu a habitação de Deus. E a Bíblia vai dizer que após a conclusão do templo, ele faz a oração testificando que Deus é poderoso, testificando as obras de Deus. E a Bíblia diz que após ele orar, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 6, a oração dele é testificada. E a Bíblia diz que no capítulo número 7, após a oração, o próprio Deus ele desce com a sua glória para dentro do templo. A Bíblia diz que o templo se encheu de fumaça. Os sacerdotes não puderam entrar porque a glória de Deus desceu naquele lugar. A glória de Deus, irmãos, é a presença do próprio Deus em pessoa. Um exemplo: se Deus chegasse aqui, que ele é abstrato, ninguém consegue ver, ninguém consegue tocar, mas a presença dele, nós iríamos sentir. Se Deus chegar aqui, ninguém consegue ficar de pé, porque a presença de Deus não faz ninguém ficar de pé, faz a pessoa se encurvar e reconhecer que a pessoa é nada e que Deus é tudo. E tudo naquele momento, os sacerdotes de joelhos dobrados e aquela alegria tremenda. Lembra que eu falei que Salomão ele fez um sacrifício antes da consagração do templo, bem antes lá atrás, quando ele foi lá em Jerusalém para ver onde estava a Arca da Aliança? Ele vai lá e consagra a Deus, que eu falei que em um único dia ele fez um sacrifício de 1000 animais. Só que agora o sacrifício que Salomão vai fazendo, não somente ele, todos os outros que foram com ele foram sacrificar. Só que o sacrifício que Salomão faz nesse dia é um sacrifício de chamar a atenção. Ele sacrifica em um único dia, sabe quanto? 22.000 bois e 120.000 ovelhas. É o sacrifício de Salomão para Deus, por causa da consagração do templo e da glória de Deus que desceu. Aí a Bíblia vai dizer que Salomão ele testifica dizendo que Deus é poderoso nas suas obras. E olha o que ele diz lá no capítulo de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, ele testifica falando, olha, versículo 14 diz assim: e se o meu povo